Olá, pessoal! Dando continuidade ao processo de fabricação da porca, veremos neste vídeo mais 4 etapas. São as operações 40 a 70, que são bastante similares. A etapa 4 tem esta folha de processo. Vou apresentar os 6 itens que definem o processo usando esta folha, pois são os mesmos para as folhas seguintes. A máquina ferramenta, fresadora vertical. A fixação da peça, morsa universal, calços de altura e, já que estou falando dos acessórios, o mandril porta-pinças. Esse é o conjunto de calços que está disponível. E essa imagem mostra algumas pinças, a porca da pinça e a chave de porca. Mas onde está o mandril? Ele já está fixado no eixo árvore da máquina. A ferramenta fresa com 30 milímetros de diâmetro. Eu poderia ter colocado mais alguns detalhes, pois se trata de 2 insertos de metal duro com essa especificação ISO. Os parâmetros de corte são rotação de desbaste de 690 RPM e de acabamento de 750 RPM. Esses valores foram calculados a partir das velocidades de corte que são, respectivamente, 65 e 70 metros por minuto. A velocidade de avanço foi definida como manual. Em profundidade, foi informado que o valor máximo é de 3 milímetros. Porém, como vou mostrar daqui a pouco, as profundidades estão detalhadas na instrução de serviço. O percurso da ferramenta, novamente, é uma linha reta a cada passada. O controle da operação está vazio, pois não há nenhuma dimensão a ser verificada após essa etapa. A operação 50 também será assim, já as operações 60 e 70 usarão paquímetro. Vamos para as informações principais da etapa 4. A operação 40 tem como descrição esquadrejamento 1. A primeira parte da instrução de serviço diz selecionar o calço adequado e fixar a matéria-prima na morsa. Mas o que significa calço adequado? Se o calço for muito pequeno, a peça vai ficar dentro da morsa e não será possível usinar a superfície superior. Se o calço for muito grande, não vai fixar adequadamente a peça. Na verdade, provavelmente vai empurrar a peça para cima. O calço adequado permite fixar a peça pelo seu diâmetro e deixa a parte superior acessível para a ferramenta. A instrução continua informando que o operador deve usinar a primeira face plana com 2 passes de desbaste, sendo o primeiro com espessura de 3 milímetros e o segundo com 2 milímetros, e um passe de acabamento de meio milímetro. Uma instrução bem simples e direta. O desenho também é bem simples. Mostra a peça fixada pelos mordentes da morsa e com o calço abaixo dela. Observe por essa imagem como o desenho representa muito bem a realidade. O desenho mostra que serão removidos 5,5 milímetros de material. Mas qual o motivo desse valor? Vou mostrar. Teoricamente, o diâmetro da peça é 38,1 milímetros, ou seja, 1,5 polegadas. Se colocarmos a porca, que tem 27 milímetros de altura, centrada na circunferência, teremos duas partes 5,6 milímetros de cada lado. Mas, se o valor exato é 5,6, por que a folha de processo indica 5,5? Simples. A cota que realmente interessa é a de 27 milímetros. Ela será obtida quando o lado oposto for usinado. Então, se nesta etapa for usinado um pouco mais ou um pouco menos de 5,5 milímetros, não há nenhum problema. É exatamente por essa razão que esta operação não tem nenhum instrumento de controle. E tem mais um detalhe interessante. Esse desenho é teórico. Na realidade, a barra pode não ter exatamente esse diâmetro. Talvez ela esteja até deformada, não sendo um cilindro perfeito. E isso não será um problema, como você vai ver durante a execução das próximas etapas. Mas agora é o momento de ver o operador executando essa etapa da usinagem. Colocou o calço adequado. Colocou a peça e fechou a morsa. O operador bate na peça até o calço não se mexer.
O objetivo é garantir que não haja nenhum espaço entre a peça e o calço e entre o calço e a morsa. Agora ele vai forçar o fechamento da morsa e bate novamente. Vai forçar o fechamento da morsa mais uma vez. Sempre que se força o fechamento da morsa, a peça acaba se distanciando um pouquinho do calço. A fixação se encerra com a batida na peça. Agora é a vez de fixar a ferramenta. O operador já está com a pinça de tamanho adequado e a porca do mandril. Ele encaixa a pinça na porca e coloca o conjunto no mandril. Está afastando a morsa para ter espaço para inserir a ferramenta no mandril. Inseriu. Está apertando a porca manualmente, mas isso não é o suficiente. É necessário fazer uso da chave de porca. Esse copo de nylon tem a função de proteger as pastilhas de metal duro de algum impacto, caso a chave de porca escape. Agora sim, a ferramenta está bem fixada. Retirando o copo. Prontinho para uso. Colocando a transmissão em marcha alta, sempre com o motor parado. E ajustando o valor da rotação, sempre com o motor ligado. Agora é o momento de aproximar a peça da ferramenta. Subindo a mesa, o operador vai observando com atenção até tocar na peça. Prontinho. Agora deve-se zerar o colar do movimento vertical, afastar a peça da ferramenta pelo movimento horizontal longitudinal e subir 3 milímetros. 1, 2, 2,5, mais meio, 3. E zerando para o próximo movimento. Prontinho, agora basta usinar. A mesa está sendo movimentada manualmente, mas a fresadora possui movimento automático. Observe como os cavacos saem azulados. Isso ocorre por causa da alta temperatura que o material atinge. Normalmente a usinagem é feita com uma proteção de acrílico na frente, de modo que o cavaco não atinge o operador. Mas, para a filmagem, evitamos usar esse acessório. Agora que você já viu a usinagem de uma passada completa, posso acelerar o vídeo. Ajustando 2 milímetros para a segunda passada. E ajustando meio milímetro para a última passada, com rotação de acabamento, claro. Agora é remover a peça com cuidado para não se queimar, afinal de contas, atrito gera calor. E remover as rebarbas com uma lima mursa chata. Claro que se as rebarbas não forem atrapalhar a fixação da próxima etapa, pode-se economizar tempo deixando essa atividade para quando for realmente necessária. Limando uma borda. Mais uma. E a borda final. E esse é o resultado da operação 40. A porca está começando a surgir. Essa superfície que acabou de ser usinada é perpendicular às faces que foram usinadas no torno. Chegou a hora da etapa 5, que é bem similar à anterior. A operação 50 é o esquadrejamento 2. Inicialmente, a instrução diz virar a peça apoiando a face usinada no mordente fixo. Qual o motivo disso?
O mordente móvel pode não garantir perpendicularidade devido às pequenas folgas que existem e que vão crescendo com o uso. Nessa animação eu exagerei bastante, mas para ficar bem claro o que eu quero dizer. A peça se adaptou ao ângulo do mordente móvel. Então, o correto é apoiar a face plana no mordente fixo, que garante 90 graus com relação à base. Essa imagem mostra a fixação realizada. Note como ela é bem similar ao desenho do processo. A instrução continua informando: usinar a segunda face plana com 3 passes de desbaste, 3 mm, 2,5 e 1 mm, e um passe de acabamento de 0,5 mm. Esses valores somados resultam nos 7 mm que estão registrados no desenho. E essa cota de 7 mm veio de onde? De forma similar ao que já mostrei, a cota de 24 mm de largura gera partes de 7,05 mm. Então, é dessa análise que veio o valor que está na folha de processo. Vou apresentar um pouco da usinagem dessa etapa. Antes de fixar a peça, é necessário realizar uma boa limpeza. O fundo da amostra tem que estar bem limpo e o calço também. O procedimento de fixação você já conhece. Aperta a morsa, bate na peça. Aperta a morsa, bate na peça. Aperta a morsa, bate na peça. Baixou a mesa, posicionou a peça embaixo da ferramenta. Ligou a rotação e vai tocar a superfície superior da peça. Tocou. Afastar a peça da ferramenta no movimento longitudinal. Aplicando 3 mm de profundidade e assim até atingir os 7 mm definidos na folha de processo. Esse é o resultado da operação 50. A peça já possui 2 faces planas no comprimento. Elas são perpendiculares entre si e também em relação às faces das extremidades. Vamos seguir para a etapa 6. A operação 60 é o esquadrejamento 3. Inicialmente, a instrução diz: virar novamente a peça apoiando a segunda face usinada no mordente fixo. Agora você já sabe o motivo. Esta imagem mostra o resultado dessa fixação, que é bem similar ao que mostra o desenho da instrução. Essa fixação irá garantir que a nova face seja paralela em relação à primeira e perpendicular em relação à segunda. A instrução continua com o seguinte texto: usinar a terceira superfície plana com 3 passes até atingir a cota desejada. Qual é a cota desejada? Como mostra o desenho, 27 mais ou menos 0,2 mm. Uma pergunta: não estava sendo usada a tolerância de mais ou menos 3 décimos? Por que mudou? Para responder, basta consultar novamente o desenho técnico da porca. A altura é realmente 27 mm, mas a tolerância está em uma outra faixa. Entre 6 e 30 devemos usar mais ou menos 2 décimos. Quando estávamos usinando o comprimento de 55 mm, a tolerância era realmente de 3 décimos. Beleza? Mas tem outra pergunta. Por que não foram colocados os valores dos passes como nas operações anteriores? Não deveriam ser passadas de 3, 2,5 mm como na operação 40? A resposta é bastante lógica, porque o processista não tem como saber exatamente quanto material precisa ser removido para chegar na cota. Por exemplo, pode ser usinado um pouco mais ou um pouco menos na face oposta, ou a peça estava deformada e não media exatamente o que devia. Neste caso, o operador faz o seguinte: usina e mede para saber quanto falta para chegar na cota. Vamos ver essa folha de processo em ação. Esse é o primeiro passe com 3 mm.
Ao final da usinagem, o operador faz uma medição para planejar a dimensão dos próximos passos. A medição deve ser realizada sem mover a peça e sem mudar a posição da mesa na vertical. Esses cuidados são necessários para que não se perca a referência que já existia. Claro que antes do último passe, o operador faz outra medição para ter certeza do quanto deve se remover. Esse é o passe de acabamento, cortando pouquinho material. E, claro, após a última usinagem, a peça deve ser medida para se ter certeza que a cota está dentro da tolerância. Parece bom. Vamos olhar mais de perto? O inteiro está aqui, 27, e o decimal está aqui, 0,05 milímetros. Está dentro da faixa de tolerância e, dessa forma, a operação está encerrada. A peça pode ser removida e rebarbada. Aqui está o resultado da operação 60. A peça está quase em sua forma final. Falta somente a última superfície plana. Então, vamos seguir para a etapa 7. A operação 70 é o esquadrejamento 4. A instrução inicial é como as anteriores. E a parte final da instrução é muito similar à da operação 60. Usinar 4 passes até a cota desejada, que vem do desenho da peça. Ou seja, 24 mais ou menos 0,2 milímetros. Como você pode ver, o desenho da peça é fundamental para a elaboração do processo de fabricação. Nesta imagem, você pode confirmar que a situação real da peça fixada é muito similar ao simples desenho da folha de processo que orienta o operador. Vamos ver um momento da usinagem. Esta é a segunda passada em andamento. Aqui está o operador fazendo a medição. Para a foto, eu pedi para prender o paquímetro na peça. Aí está o resultado. Vou aplicar um zoom rotativo. O inteiro está aqui, quase 24, ou seja, 23, e o decimal está aqui, 0,95 milímetros. Novamente, está dentro da faixa de tolerância e a operação 70 está finalizada. Mais uma vez, a peça pode ser removida e rebarbada. E aqui está o resultado da operação 70. A peça está completamente esquadrejada. Muito bem, esse vídeo ficou um pouco longo, mas apresentou 4 etapas do processo de fabricação da porca e alguns conceitos bastante importantes relacionados com a usinagem. Falta pouco para a porca ficar pronta. Até mais!